Olha só, isso também está lá. Bom, aí esse personagem que nós vamos falar agora, que é o Malme Nielsen. Essa senhora veio me visitar a fazenda. Pode deixar na tela, Pete, pode deixar. E ela veio com uma netarada, veio com uma criançada, ficou encantada de ver a fazenda. Ela me explicou vários detalhes arquitetônicos, coisas que a gente não sabia, me mostrou fotos. Depois, no final, me deu um álbum de fotos da família, desde 1912 até 1923. A sorte está sempre contigo também, né, cara? Vai Eu acho que é isso. colo, né, cara? Quando você bota o pé no caminho, o caminho se abre para você, entendeu? Verdade. É muito uma coisa de você colocar a tua energia naquilo. E essa visita foi importantíssima, porque ela me contou a história do queijo. Eu ouvia lá na fazenda, queijo história prato. Eu ouvia Perfeito. histórias ainda do período dos Oliveira Castro, de que a fazenda, que o queijo prato tinha sido inventado lá. Então tinha uma máxima que dizia assim, eles chamavam de alemão, né? O alemão falou, para fazer o queijo, o funcionário veio lá, mostrou para ele, o queijo estava esborrachado, porque não tinha forma, o queijo, né, ficou meio assim. Aí o empregado falou, mas isso aí está parecendo mais um prato. E que ele disse, então esse é o nome do queijo, o queijo prato. E essa história eu ouvi na fazenda desde que a gente começou a ir para lá, nos anos 80, mas eu não tinha nenhuma comprovação de coisa nenhuma. Tinha um ou outro objeto de cobre lá, que era de fazer manteiga, mas a gente não tinha história. A dona Erna me confirmou essa história. E, na verdade, ela, com esse livro, ela me deu as fotos da fábrica de queijo, que muito tempo depois nós também fizemos laticínios e tal. Mas essa história tem um buraquinho. Foi feito na Vista Alegre, mas o queijo foi registrado em Airuoca, lá nos anos 30. Tem essa história, né? E tem o sobrinho do Nielsen, que foi o Thorvald, que na verdade era o queijeiro. Qual é a história? Esse Malme Nielsen... Você vai dar o spoiler, hein? Você está contando o livro todo. Estou contando o livro. Não, então não vou contar mais, mas tem um detalhe importante, que tem uma discrepância na história. E eu estive conversando com o Tiago MacGregor, que é um grande amigo, que é um amigo e da família, e nós alinhamos a história. A gente conseguiu chegar num termo comum, o que aconteceu de fato. Então, o que aconteceu de fato é que o Thorvald veio para o Brasil, enfim, por razões que vocês vão descobrir no livro, e ele trouxe culturas de queijo. Na Vista Alegre, entre Vista Alegre, Chacrinha e Campo Alegre, os Oliveira Castro produziam 3 mil litros de leite. Era coisa pra caramba. Então, dali nasceu o queijo prato. Foi essa história mesmo. Depois ele foi registrado em outros lugares, mas a história aconteceu assim. É de Valença mesmo. É de Valença mesmo. Nosso terroir está aí marcado. Mas curiosa, aí eu fiquei amiga do Eduardo Soares Sampaio. Mas ninguém sabe por que não foi registrado aqui também, né? Porque acho que não tinha... Valença era bem rural, né? E quando esse pessoal foi para lá, para o sul de Minas, o Thorvald foi, o próprio Malme foi, foram vários outros dinamarqueses. Família Norremose, a família Sorensen, outras famílias de dinamarqueses que seguiram esse caminho e foram para lá, talvez onde a terra fosse mais em conta, ou tinha um pasto bom, vaca boa, não vou saber te dizer a razão. Mas o fato é que a fábrica ficou lá na fazenda e muito engraçado. Eu fiquei amiga do Eduardo Soares Sampaio, que foi a pessoa de quem meu pai comprou a fazenda, em 1980. E o Eduardo é um memorialista da família, então eu devo enorme contribuição do Gustavo e do Eduardo, porque ele me nutriu de imagens, de histórias, de conversas. E coisa curiosa, o Eduardo não conhecia o Pimentel. A família Oliveira Castro não tinha a menor ideia de que essa fazenda tinha sido de um personagem tão incrível, tão rico. Sim. Eles conheciam, talvez por convivência, a esposa a viúva do Vista Alegre. Talvez por convivência, o Gustavo falou que eles jogavam bridge ou alguma coisa juntos, e provavelmente ela até que tenha feito a indicação do lote no Banco do Brasil para vender. Mas ninguém conhecia a história do Pimentel. Assim como a história do queijo, também, o que eles conheciam era só isso, que tinha ido lá um alemão, um dinamarquês, tinha feito um queijo e deu o nome de queijo prato.
eles não conheciam a história do Nilsen, né? E o que eu quero falar com isso? Como é fácil você perder a memória, e até uma memória documentada, sim, de personagens de uma geração para outra. Então, por exemplo, o Malmi Nielsen, que é um personagem que virou até filme na Dinamarca, como outros emigrados, né, dinamarqueses, caramba, ficou desconhecido. A pesquisa que eu fui fazendo é que foi levantando essas coisas. Uma outra coisa que aconteceu comigo e que foi uma grande surpresa, mesmo depois de eu já conhecer a história do Pimentel e tal, eu descobri uma querida amiga, Maria de Lourdes Brandão, deve estar ouvindo a gente aí, que me achou, não sei como, e me ligou e disse, olha, eu sou tetraneta do Pimentel. Obviamente que eu fiquei, vamos sentar para conversar. E sentamos, conversamos e descobri, ela é uma escritora, pintora, uma mulher muito talentosa, descende dos Esteves. E ela vivia com uma canastrinha, uma malinha para cima e para baixo, morou na Europa, morou nos Estados Unidos, morou no Brasil, andava sempre com aquele troço para lá para cá. Um dia falou, vou abrir. E descobriu cartas e documentos que ela nunca tinha visto. Cartas, inclusive, que contavam uma história tenebrosa. A dona Maria Francisca das Dores Pimentel Esteves, depois da morte do Manuel, marido, viúva, né, que ela era viúva, ela era a virtual primeira-dama de Valença. Uhum. Puxava as novenas, puxava as festas da comunidade, enfim, era uma pessoa de grande projeção. Ela teve um filho bastardo. Olha só, ela engravidou, tentaram arrumar um casamento para ela que não rolou, e ela teve essa criança. Isso foi revelado em 1882. Imagina o escândalo. Sim. Imagina. Isso a gente só tem acesso por causa das cartas pessoais. Essas né? cartas que ficaram na malinha da Quer dizer, uma história que essa aí ela tentou esconder, provavelmente. Olha, não deve ter sido ela, porque alguém surrupiou outras cartas da estação de correio de Esteves, uma carta do Visconde Pimentel. Como assim? Tipo um assalto? Conspiração, meu filho. Aí as famílias sabem os seus caminhos, né, para fazer as mutretas, né? Elas sabem. Você acabou de assistir um corte do GDcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assista o episódio completo em nosso canal.